mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui em clima de Copa do Mundo, já estamos chegando, mas na ocasião estou de azul para falar do Novembro Azul, um mês de prevenção de campanha de prevenção do câncer de próstata. Estou aqui com o Franco, né, e o Zé Antônio. Vocês podem se apresentar, por favor? Franco é... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou Franco, sou enfermeiro, trabalho atualmente no Hospital das Clínicas, mais precisamente no setor de UTI, e também sou professor da FAESA, dou aula de estágio para os meninos que estão formando. Atualmente estou ali no Hospital Evangélico. E também sou cristão, né? Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu agradeço o convite para a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante no dia de hoje. Massa, show de bola. O Zé Antônio, acredito que dispensa, né, apresentações. Quem é membro da nossa igreja já está mais que conhecido. E a gente convidou ele para falar porque justamente ele está aí passando por um processo de tratamento que, se Deus quiser, vai ser resolvido em breve. Vamos lá, Zé Antônio, se presente aí. É isso aí. A gente, paciente, tratando já desde 2018, né? Fiz a cirurgia e tal, retirei a próstata, tratando, vamos vencer. Com certeza, amém. Vamos lá, para começar, o Franco, eu queria que a gente começasse falando mesmo sobre o que é a próstata. É um órgão, alguma coisa, essencial para o corpo? Então, a próstata seria basicamente uma glândula masculina, né? Só o homem que tem. Okay. E ela fica localizada no abdômen, na região de baixo do abdômen, mais precisamente abaixo da bexiga. Então temos a bexiga, e embaixo da bexiga, coladinho, tem a próstata, que normalmente ela tem o tamanho de uma noz. Certo. Né? E pesa mais ou menos 20 gramas. A função dela, basicamente, é o quê? Ela ajuda a produzir o líquido seminal, né, que é importante na reprodução humana. Ok. Então, basicamente, a função dela é essa. Ela pode ser atingida por várias doenças. Não é somente o câncer, né? Ela pode ser por uma infecção, por uma inflamação, que é chamado de prostatite. E, normalmente, ela é atingida por uma hiperplasia benigna da próstata. Como o nome diz, é benigna. Certo. Né? Pessoas com mais idade, idoso, é normal ter essa hiperplasia, que é normal, que pode gerar alguns sintomas que pode se confundir com câncer. O câncer propriamente dito é quando uma célula começa com uma única célula, ela começa a se reproduzir de uma forma anormal, descontrolada, desproporcional, que gera um tumor, uma lesão e afeta aquele órgão. Então, basicamente, o câncer de próstata, né, quando essa glândula é atingida pelo câncer. E no caso, o tratamento do câncer de próstata, o processo é a retirada da próstata, então? Então, aí o seu Antônio vai ter mais prioridade para falar isso, mas na teoria o que nós temos? A gente tem algumas terapias que o médico vai escolher individualmente para cada paciente, né, entendendo, estudando o caso clínico, o nível que está essa doença, se está mais avançada, se está mais inicial. Mas basicamente nós temos a cirurgia, certo, né, que é interessante que essa cirurgia temos 3 jeitos básicos para fazer ela. Pode ser uma abertura no abdômen, né, que o cirurgião ele vai abrir o abdômen para acessar a glândula que está afetada com câncer e tentar retirar o máximo possível para não deixar a doença ali. Então, a importância da gente descobrir no início é que as áreas adjacentes dessa glândula vai ser preservada. Então, pode fazer por abdômen aberta, que aí depois o seu Antônio vai falar a experiência dele, né? Como é que foi a experiência dele, qual o tratamento que o médico propôs a ele e realizou. Existe também a cirurgia por vídeo, né? Que é feita algumas incisões pequenininhas no abdômen e o médico coloca um instrumento e ele consegue operar essa próstata. E tem um outro jeito cirúrgico bem revolucionário que nós temos no nosso estado, infelizmente ainda não está disponível no SUS,
mas a rede privada já conta com essa tecnologia, que é a cirurgia robótica. É um aparelho de última geração, uma tecnologia nova, que o paciente é operado, né, através de uma máquina, e o médico ele fica na mesma sala, mas ele fica um pouco distante, como se fosse um videogame. Ele tem as câmeras e os controles, e essa é a melhor cirurgia que o benefício dela é muito maior? A recuperação, a preservação, né, dos órgãos próximo à próstata também, a recuperação é muito melhor. A sua foi qual dela? Na minha foi aberta. É porque... Que é o primeiro caso que ele falou, que abrindo o abdômen. Porque segundo ele, poderia ter feito também, assim, talvez, mas é porque, pela minha idade e pelo jeito que estava contaminada a próstata, né? Estava muito no início e tal, então eles acharam fazer a PTR, que é prostatectomia radical. Um palavrão danado aí que é difícil falar, mas saiu. Então eles acharam, pela sua idade, então vale a pena a gente radicalizar e arrancar. Por isso chama prostatectomia radical. Tirar toda para evitar problemas futuros, né? A sua foi identificada logo no início. Você tem noção de quanto tempo foi? Eles te deram isso? Então, eu faço acompanhamento com PSA e TOC desde 45 anos. Ok. Fui bem antes do recomendado. Mas, por prevenção minha, eu ia. Ótimo. Quando foi com mais ou menos 50 anos, ela começou a subir, o médico que eu fazia acompanhamento, que não é o atual, ele não observou, entendeu? Pela minha idade, não poderia estar nem com 2 de PSA, e já estava com 3 e porrada. Aí foi aonde que eu descobri. Aí fizemos a biópsia e constatou que era maligno. O médico que você estava fazendo antes não tinha identificado. Você mudou de médico? Não. Como é que foi? Ele olhava o PSA e achava que estava tudo certo. Entendi. Entendeu? Aí quando ele viu que subiu demais, de 2 anos, 1 ano, aí ele pegou e falou assim, não, vamos ter que fazer uma biópsia. Aí já tinha... Entendi. 2 pontos interessantes que o seu Antônio tocou foi a questão da idade. Então, o órgão que... Existe a Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é a junção dos médicos, urologistas, e essa instituição é que tem mais propriedade para falar sobre esse tema, né, que são especialistas, estudantes. E o que eles recomendam? A recomendação é que a partir dos 50 anos, aí tem um detalhe, a partir dos 50 anos o homem começa a fazer exames, né, para detecção do câncer de próstata. E o exame se consiste nisso, que o Antônio falou. O PSA, né, que é o exame de sangue, ele identifica uma proteína que a próstata produz, aí quando ela está inchada, ela produz mais, e essa proteína é identificada no sangue. E é associada ao toque retal, que infelizmente existe muito preconceito ainda, né? Mas é interessante, é como se fosse 2 asas do avião. Um não anula o outro, um complementa o outro. Certo. Então, o exame de sangue e o toque retal é o que o médico faz o diagnóstico, né, do câncer de próstata. Só para vocês terem ideia, eu fazia PSA e toque. Ok. Esse médico estava tudo bom. A partir de um certo, quando ele viu que estava alto, a próstata estava do mesmo tamanho, fiz ultrassom, estava tudo legal, no toque não constava nada. Quem mostrou que estava alguma coisa errada era o PSA. Entendeu? Aí eu fui até em mais de um médico para me ter certeza, porque é uma... Então é bem isso que ele estava falando, de complemento mesmo, né? Para confirmar se era ou não era, eu fiz a biópsia. Aí que veio a confirmação, se era benigno ou maligno, no meu caso foi maligno. E esse negócio que você estava falando, né, o preconceito que tem por ser pelo toque retal, e aí gera piada, gera isso, gera aquilo, mas é uma coisa tão pequena da nossa mente, e não só nisso, né, vários tipos, outras doenças, a gente tem muito esse problema de ter o constrangimento de ir no médico, de saber se tem, ou às vezes o medo de descobrir. Tem a famosa frase, só tem doença quem descobre, né?
Então, e aí, eu acho que o Zé Antônio pode falar pra gente isso com mais prioridade, inclusive, mas assim, do possível arrependimento que a gente pode ter lá na frente por conta de uma coisa que só era preconceito e aí lá na frente virou realmente um problema, né? Uma coisa que antes não era um problema. Inclusive, o intuito desse podcast, a nossa intenção em falar sobre isso é literalmente trazer o assunto mais à tona, mas de forma realmente séria, sem ser piada, justamente porque com o tempo a gente vai se acostumando a ver que isso não é um... Bicho de 7 cabeças. Exatamente, exatamente. Você pode falar pra gente, Zé Antônio, assim, você sentiu um alívio em descobrir, óbvio, né? Descobrir que tinha a doença não é um alívio, Sim. mas um alívio em saber que tava no estágio inicial, como é que é o esquema? A primeira notícia é como te dar uma retalha na sua cabeça, entendeu? Quando você pega lá assim, tá maligno, aí vai te dar aquela... Você fica sem chão, cara. Não tem outro explicativo. Por mais que você creia em Deus, que você sabe que Deus é o controle de sua vida, que nada te acontece sem a permissão dele, eu creio nisso, mas você fica sem chão. Quando você ia fazer os exames, você cogitava a possibilidade? Você ia pensando nisso ou ia, tipo assim, jamais vai acontecer? Não, eu ia para me prevenir, cara. Você não vai fazer o exame, você paga plano de saúde para não usar. Então, eu nunca fui fazer o exame pensando que ia dar errado. E deu. Eu me previno muito tempo, desde os 45 anos, como eu falei. Você fica sem chão, mas aí quando você começa a conversar com os especialistas, né, o médico que me atendeu, estava até falando para ele ali fora, o cara que pegou a minha causa, Deus abriu as portas para mim lá, e foi 10. Ele falou assim, não, você tem grande chance de ser curado. Aí você começa, entendeu, se sentir um pouco mais aliviado e tal, e Deus cuidando das coisas, abrindo as portas e tal, e vai te confortando. Você tem uma família por trás que te, entendeu? A minha é 10, vocês conhecem? Show de bola. A minha família é 10. Você tem uma igreja que ora por você. Então isso tudo te fortalece. Legal. Entendeu? Você não pode parar a sua vida pensando que você está com isso, você já morreu. Não pode. Se fosse parar isso, eu tinha morrido há 5 anos atrás. E estou aí trabalhando, dando minhas corridas, dando meus pulos e Legal demais. E bola pra quanto a frente. isso, assim, o que você acha que te afetou tendo a doença? Você estava falando agora da questão, né, psicológica, mas assim, nas suas atividades e tudo mais, isso afetou muito? Como é que foi? Rapaz, você fica com alguma sequela sim, mas nada que você não possa resolver. Certo. Entendeu? Medicina tá aí. No meu dia a dia eu não vejo que me atrapalhou em nada não. Ah, é? Eu gosto de fazer o quê? Gosto de pescar, eu continuo pescando. Gosto de correr, eu continuo correndo. Gosto de viver em família, eu continuo vivendo e bem, graças a Deus. Eu não consigo ver em que me atrapalhou não. Legal. Tem alguns outros sintomas, Franco, além assim, a doença foi diagnosticada. Beleza. O que pode acarretar em atividades mesmo? O Antônio estava falando com a gente que das atividades que ele curte fazer, não teve nada que atrapalhou. Mas alguma coisa pode atrapalhar? Tem alguma? Geralmente depois da cirurgia a gente pode ter algumas sequelas, vamos dizer assim, desse procedimento. Uma delas pode ser a questão urinária, mas como o Antônio falou, tudo isso tem jeito de recuperar, né? Com tempo, com calma, com paciência, né? Pode recuperar, fazer fisioterapia, o médico vai passar medicação para ajudar. Então, o que pode afetar? A questão urinária, né? A pessoa não conseguir controlar direito a urina, e também a questão sexual. Mas também tudo tem tratamento. Hoje em dia a medicina, né? Deus dá inteligência aos médicos, à equipe de saúde, existe muita tecnologia, fisioterapia para resolver esse problema. E o paciente pode ter uma vida normalmente depois do procedimento, depois da cura. Show de bola. O negócio é tratar, né? O negócio é correr atrás. Quanto antes, melhor, né? Interessante isso que o que o Antônio falou é muito importante. Essa fala, o quanto antes, melhor. Porque a literatura fala o seguinte, 90% dos cânceres
de próstata se descobrir no início, tem cura. E existe uma diferença de cura e controle. Sim. Então, no início da doença, o médico vai ter mais efetividade. 90% dos casos, né, de cada 10 pacientes, 9 conseguem obter a cura. Okay. Ou seja, o câncer está eliminado, né, sem problema. Aí, quando esse câncer está mais avançado, aí fica mais difícil o tratamento, né? A cura. Mas aí tem um tratamento que vai dar uma qualidade de vida ao paciente e uma sobrevida maior. O que seria, mais ou menos assim, em média, o tempo prévio dessa descoberta, de descobrir isso, e o descobrimento tardio? É mais ou menos quanto tempo? Então, geralmente, a gente pensa assim que o câncer ele é rápido, mas ele não é rápido, né? Ele, assim como o câncer do colo do útero, por exemplo, o câncer de próstata, ele evolui devagar. Por isso que, por exemplo, a maior probabilidade de ter câncer de próstata é acima dos 65 anos. Mas, né, dependendo a recomendação é 50 acima, mas tem um detalhe. Tem alguns fatores de risco que é bom iniciar antes, aos 45 anos. Quais são esses? Geralmente 3. Obesidade, né, o fator de risco, que geralmente é bom você iniciar os exames antes. O homem negro, também por causa da genética, né? Existem algumas doenças que é mais prevalente na população negra, outras na população branca. A branca né, sofre mais com câncer de pele, por exemplo. Aí, bom que eu tô descobrindo isso agora. É interessante. Existe isso, por causa da genética, né? Tem isso. Então, os homens negros têm mais chance de ter câncer de próstata, infelizmente, ser mais agressivo, né? Infelizmente. Existe outro fator de risco também, se tiver parente de primeiro grau com histórico da doença. Ou seja, se meu pai teve, eu tenho grande chance, infelizmente, de ter. Sim. Ou se tiver um irmão ou um filho, esse risco vai aumentando. Aí, nesses casos, é interessante que comece ali com os 45. 45, né? Dependendo do médico, até nos 40 anos. A partir dos 40 anos, ele já começa a investigar, porque o risco é maior. Uma pesquisa realizada pelo Instituto SBOC mostrou que no Brasil, 39% dos homens e 10% das mulheres não realizam nenhum exame preventivo. Apesar de 10% também ser muita coisa, né, para um exame preventivo, mas a gente vê que a taxa dos homens ainda é muito maior, né? Poxa, 39%. No caso do câncer de próstata, a gente sabe que tem o tabu, que atrapalha muito, mas em geral, homens parece que tem muita dificuldade mesmo em né, se consultar. E, gente, falo por mim mesmo. Eu tenho muita dificuldade de ir no médico, assim, por qualquer coisa. Não é nenhuma... Eu não sei exatamente qual é a resistência, mas acontece. O que vocês acham, assim, que mais atrapalha isso? Além, no caso do câncer de próstata, do tabu, o que vocês acham? Qual é a resistência que a gente tem tanto, assim, em ir ao médico? O que é muito forte também é a questão cultural e de própria formação, história do homem, porque o homem, ele se vê o quê? Como provedor da casa, como né, tem que ser forte, tem que ser viril para ele cuidar das pessoas. Então, quando ele pensa no diagnóstico de uma doença, que ele vai fazer um exame para detectar uma doença ou não, ele já se sente, né, como vulnerável. Né? Em vez de ele cuidar, a família vai cuidar dele. Mas esse pensamento está errado. Porque se eu penso assim, que eu quero ser o provedor da minha família, eu tenho que me cuidar, né? Para ter condição de cuidar da minha família. Tem que estar em bom estado, né? Em bom estado. Como que eu vou cuidar de alguém estando doente? Eu vou dar trabalho às pessoas, né? Pô, faz muito sentido mesmo, né? Esse lado orgulhoso nosso. É interessante. Eu faço um desafio agora. Segunda-feira vai abrir a unidade de saúde. Você vai lá. 90% são mulheres de pacientes que estão ali para receber o atendimento, né? Procurar o atendimento médico, de enfermagem. E os poucos homens que estão ali, a metade vai ser porque a mulher obrigou. O caso do senhor foi esse? Não, né? Não. Então o senhor tá de parabéns. Antônio, você está sendo um exemplo aqui pra gente, um ótimo exemplo,
Você tem alguma motivação, alguma coisa que pode motivar a gente a pensar melhor nisso, sabe? A tomar essa rotina mesmo de se consultar sempre? A maior motivação que você tem que ter é você envelhecer bem. Não adianta você achar que um simples toque vai te fazer ou mais homem ou menos homem. E isso é história, isso é balela. Você já está definido, entendeu? Não é um toque que vai te fazer isso ou aquilo outro. Justamente. O que você tem que ter em mente é que a doença pode vir ou não, mas se você conseguir pegar ela no início, de repente você pode ser curado. Aí você fica lá com preconceito bobo de ir no médico, fazer um exame de toque, por isso ou por aquilo outro, e de repente quando você acordar, irmão, ó, já foi. Entendeu? Você não tem nem mais toque para fazer. Verdade. Entendeu? E aí lá na frente você vê que aquele preconceito... Ali você percebe o quanto era bobo o preconceito, né? Não, ainda bem que eu nunca tive, né? Eu nunca esquentei cabeça com isso. Quer ver? Por que no início, talvez você possa falar isso com mais clareza, por que no início é muito mais fácil de tratar? Porque não tem metástases, não tem raízes. O meu estava todo no núcleo da célula. Existe uma medida que eles fazem para câncer de próstata, que é o Grayson, alguma coisa assim. Uma escala. É uma escala. É um trem doido, entendeu? O meu estava pior na biópsia. Quando tirou, que fez a biópsia de novo, aí já estava numa fase melhor. Foi o exame mais completo. Então, se eu não pego ele no início, ele não tinha metástase. Se eu deixo para frente, se eu fico com esse medo, aí já poderia estar, né? Vários metástases na região. Aí seria mais complicado o tratamento. Então, se o paciente esperar sintomas para procurar o médico, isso é a pior coisa que ele faz. Porque o câncer de próstata é silencioso. Sim. Ele não, quando ele vai gerar sintomas, né, que é os sintomas urinários, a pessoa fica com dificuldade de urinar, ou dá aquela impressão que ele vai no banheiro, faz xixi, mas a bexiga ainda está cheia, pode ter sangramento na uretra, pode ter dificuldade, dor a urinar. Esses sintomas já estão avançados, quer dizer que o câncer já está avançado. E outro sinal também, ele falou sobre a metástase. Metástase, basicamente, é aquele câncer está numa situação que ele vai espalhar para outros órgãos do corpo. E a principal metástase do câncer de próstata é o osso. Então, um dos sintomas que o médico fala, né, é dor nos ossos. Por quê? Porque o tumor pode se locomover para os ossos. Infelizmente, aí já é uma situação bem grave. Hoje em dia, a gente consegue, né, falar muito melhor. A gente vê muito mais o assunto sendo falado, sendo tratado. Acho que o mundo evoluiu muito nessa questão da gente compartilhar conhecimento mesmo, principalmente preventivo, de uns tempos para cá. Você sabe me dizer mais ou menos há quanto tempo que a gente começou a falar sobre isso, quanto tempo isso melhorou? A própria campanha do Novembro Azul, né, ajudou muito. Você sabe dizer como começou isso aí? Sim, eu li alguma coisa sobre isso, que o Outubro Rosa já tinha, né? É forte a questão do câncer de mama para a questão da saúde da mulher. Se eu não me engano, acho que foi em 2003, mais ou menos, na Austrália. Como é que é? É isso mesmo. Na Austrália, 2 jovens, baseado no Outubro Rosa, né, se organizaram para promover alguma questão de saúde do homem. Eles tiveram a ideia de deixar o bigode crescer. Aí as pessoas iam perguntar: por que você está com bigode grande, né? Raspa a barba e deixa só o bigode. E sim, aí eles iam, né, falando da importância sobre cuidar da saúde do homem, do câncer de próstata. E esse movimento foi crescendo, né, de uma forma espontânea. E em todo o mundo agora, em novembro, é comemorado o Novembro Azul, conscientizando os homens para a questão da saúde do homem, principalmente do câncer de próstata, né? Que é até comemorado dia 17, se eu não me engano, de novembro, o dia de combate ao câncer de próstata.
Legal. Interessante também o que vocês estão fazendo aqui, né? Que o papel da igreja vai muito além, né, das quatro paredes. Ela tem que provocar mudanças no seu meio, na sua comunidade. E esse espaço é um espaço importante para difundir essa informação tão importante. Justamente. Sabe, Abel, a gente está falando, e eu falei anteriormente, mas o câncer, como eu falou aqui, ele é bem silencioso mesmo. Eu não senti nada, sabe ter nada? Eu não tive problema de urinária, eu não tive nada, entendeu? A mim, você perguntou se eu ia para o médico pensando que eu ia achar alguma coisa, eu não achava nada, cara. Entendeu? Eu tinha todo vigor, não tinha nada. Não tinha urina, não tinha nada. Chegava até a urina presa assim, assado, normal. Nunca senti queimação nem nada. O meu foi... foi silencioso mesmo, um mineirinho mesmo que veio quietinho entendeu? Então não espera sinal. Se você esperar um sinal, pode ser tarde. Tarde para o tratamento, né? Lógico. Então não espera sinal para correr atrás não, cara. É isso aí, não tem como. Então vamos lá, gente. Não tem como fugir do médico, não. Tem que ir, ó. Gente, perde esse medo aí. Ó, vamos pensar. O exame do toque retal, ele dura mais ou menos 7 segundos. Imagine, 7 segundos que pode determinar uma qualidade de vida ou uma notícia ruim, né? E se você descobrir no começo, a chance de cura é muito grande. Então, se eu tiver preconceito, se eu tiver por causa de 7 segundos, né, muita coisa pode estar em jogo. Sem contar que quem vai estar lá contigo é o médico, que está mais que acostumado a né? É um procedimento dele do dia a dia, é coisa de trabalho. A gente fica com essa porque a gente não faz isso todo dia, né? Mas, para um médico, assim como qualquer outro tratamento, outra doença, outra coisa, a gente tem isso, constrangimento de falar no meio social, beleza? Mas o médico tá ali para isso, né? Sim. Então, não precisa tanto ter essa preocupação. Zé Antônio, você estava explicando pra gente, né, que você descobriu bem no início. E há quanto tempo você está fazendo tratamento? Eu descobri em 2018. Início de 2019 eu fiz a cirurgia. Sim. Porque até você descobrir, para você confirmar, descobrir no PSA, né? Aí, como eu falei, é um choque que você quer consultar outros médicos para saber se aquele procedimento. Eu fui em 3 urologistas para saber se realmente era real. Então bateu. Aí você vai fazer uma biópsia, que demora um certo tempo. A hora que a minha eu fiz particular, que eu não tenho plano de saúde, eu faço pelo SUS. Aí pronto, caí para dentro do SUS, não tenho nada para reclamar do SUS, só para vocês terem uma ideia, entendeu? Sou muito bem atendido pelo SUS. Nós temos que valorizar o SUS do Brasil. Show de bola. SUS, entendeu? Quanto ao acesso ao SUS, acho que o Franco pode falar, como você está falando. Sim. Quanto ao acesso, é tranquilo conseguir uma consulta, marcar uma consulta? É muito demorado? Como é que é o esquema? Acontece muito no SUS isso que o Antônio falou. Infelizmente, assim, o acesso para você chegar ao SUS às vezes tem uma dificuldade. Mas quando você tem um diagnóstico fechado, né, precisar de um tratamento realmente efetivo, o SUS realmente ele atende, né? Atende muito bem. O tratamento mesmo, então, Isso, é muito importante. Atendido. Só que a gente não pode desistir nas barreiras, né? A gente tem as unidades de saúde, que seria o canal mais adequado para o homem, né, acessar ao serviço de saúde, seria a unidade de saúde, pelo SUS. Okay. A gente não chega direto no hospital, porque a gente obedece uma hierarquia. A unidade de saúde que você diz é o postinho de Postinho de saúde, isso. Mesmo que não tenha um especialista ali, o urologista não vai estar ali na unidade de saúde. Mas tem um médico da família, né? Que ele vai fazer os exames de rotina, os check-up. Tem um profissional enfermeiro também que ele pode, às vezes ele não pode intervir propriamente dito, mas ele pode encaminhar, ele pode apontar o caminho a ser seguido pelo paciente, né? Isso ajuda muito. Okay. Então, um conselho acesse a unidade de saúde, né? Seja para a questão da hipertensão arterial ou alguns outros sintomas,
o caminho é a unidade de saúde. Em novembro, pelo fato de ter a campanha, existe alguma facilidade? Tem algum movimento a mais que as unidades de saúde fazem para receber um volume? Sim, assim como o Outubro Rosa, né, que geralmente tem campanha, tem mutirão, também no novembro, geralmente as unidades desenvolvem essas atividades, geralmente no sábado, né, porque geralmente o homem trabalha, é mais difícil ir num dia de semana. Okay. Geralmente as unidades de saúde, as prefeituras se mobilizam para prestar, né, maior consulta, maior disponibilidade de exames a essa população. No mês de novembro. Legal. E aí, uma coisa que a gente pode deixar como alerta, né? Como o Zé Antônio tá falando, que mesmo ele ele descobriu bem no estágio inicial ali e já tá, 5 anos fazendo o tratamento. Então, assim, não tá sendo um tempo curtinho mesmo para quem descobriu inicialmente. Então, mais um motivo aí, né? Reforçando ainda mais a importância de fazer o tratamento preventivo mesmo, de fazer tudo isso o quanto antes, certo? Gente, já estamos quase finalizando, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a disponibilidade e deixar aí para vocês, se vocês quiserem dar mais algum recado aí. Só queria salientar a necessidade de você fazer o preventivo. Às vezes os homens casados ficam em cima das suas esposas. Você já foi um ginecologista? Já fez o preventivo? Já fez isso? Mas e você? Foi? Você é homem, machão. Machão, você foi? Você só a mulher que tem que ir lá pro ginecologista lá, que às vezes nem é uma mulher, às vezes é um homem que vai fazer um exame nela. E você também não sabe quem vai fazer. Pode ser uma mulher, mas sempre foi o homem que me atendeu como urologista. Então, desde pequeno, você tem, Abel, como você mesmo falou no início, você já tem que meter isso na sua cabeça, que quando você chegar lá na frente, você tem que fazer esse exame, cara. Joga esse negócio geral por terra, porque o mais importante é você prevenir, entendeu? A gente tem que trabalhar com prevenção de próstata, de acidente, o que for. Que depois que acontece, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, a molecada nova está crescendo agora, tá? Hoje em dia estão mais abertos, né? Estão mais tal, mas esquece esse negócio de machão. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O dia chegou a hora de fazer o exame, vai lá e faz. Se você tem seu pai ou seu avô, como foi falado, que teve esse câncer de próstata, você já tem que estar atento a isso. Não espera aparecer, estourar lá, desabrochar a flor, que essa flor aí ninguém quer. Entendeu? Corre atrás e fica atento, já vai metendo isso na sua cabeça. Isso. E nós que estamos passando por esse processo aí, é não desistir de lutar. Entendeu? A gente tem alguns irmãos, né, nossos que estão nessa batalha também, amigos, e sempre a palavra é a mesma, a gente não pode desistir, porque se você deixar o seu psicológico se jogar por terra, acabou, cara. Você tem que ter muita força para passar por isso, porque emocionalmente não adianta falar que não acaba, que abala, mas você tem que arrumar um jeito, arrumar uma terapia, fazer um trem qualquer para te levantar. Show entendeu? de bola, massa e é demais. Isso. E parabéns pela iniciativa de vocês. Massa. Começar uma corridinha também. Oxa, corredor de morada, ó, grande força. Muito bom. Isso aí é saúde também, né? Não, poxa, assim, exercício físico com certeza ajuda muito. Você tem que procurar um psicólogo. A minha terapia é corrida. Massa. Ou então pescaria, né? Então, mas ultimamente eu tenho mais pescando encontra peixe, então eu vou correr. Que ainda é de graça. Só para correr. Aí que é bom. Show de bola, Santana. E, Franco, você tem um meio de comunicação, alguma coisa que você fala mais sobre esse assunto? Tem uma coisa para deixar pra gente? Tem não, mas eu posso deixar o e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, eu puder responder, aí coloca no finalzinho do vídeo. Show aí de bola. O pessoal olha e pode mandar mensagem, se tiver o meu alcance eu respondo sim. Eu queria agradecer o convite, né, a Abel e toda a sua equipe, parabenizar a iniciativa da igreja também, que a igreja tem um papel social muito importante, né? E queria desejar um bom tratamento, uma boa recuperação para o seu Antônio, muito bom te conhecer,
Que Deus te abençoe nessa caminhada, Amém. que a vitória é certa. Amém. Amém. Abel, deixa eu falar mais uma coisinha. Eu sou um cara, assim, se alguém que estiver ouvindo, se quiser conversar na parte técnica de procurar isso, aquilo, outro, é com eles aí, entendeu? Mas se alguém quiser assim, Antônio, eu tô passando por esse problema tal, rapaz, eu não tenho nada para esconder. Você ficou com isso, ficou com aquilo? Fiquei com isso e com isso eu resolvi assim assado. Entendeu? Legal Com sequelas, demais. qualquer cirurgia, qualquer intervenção, você não deixa de ter uma sequela. Pô, muito Por bom menor saber. que seja, sempre, né? Você fica dormente, o lugar tal. E a nossa pode ficar, como ele bem falou, a questão urinária, a questão da impotência, mas tudo se resolve. Então, se alguém quis, assim, às vezes está querendo saber de alguma coisa, é na prática não, como é que fala? É na prática mesmo, que é o que eu vivi, né? Isso. Eu não tenho mistério nenhum em explicar, entendeu? Maravilha. Muito bom saber, Antônio. Legal. Tem não. Legal demais da sua parte. Isso também pode contar, né, com um apoio Sim. psicológico. Não que o senhor seja psicólogo, mas é como você falou, a gente Bem tem falado. outras formas de terapia, às vezes um exercício físico, e o desabafo, a conversa é muito bom também. Claro, sempre procurando um profissional, né, para auxiliar na parte Isso. técnica, como o senhor falou. Mas é bom saber que a gente tem esse apoio aí, né, como irmão mesmo, irmãos em Cristo que nós somos. Muito bom. Gente, estamos finalizando o nosso podcast. Nós queremos te convidar para continuar acompanhando todos os nossos episódios. A gente fez aí um episódio falando sobre saúde mental em setembro, por conta do Setembro Amarelo, sobre o câncer de mama, por conta do Outubro Rosa, esse mês sobre o câncer de próstata no Novembro Azul, e nós vamos continuar aí trazendo assuntos que a gente acha relevante e tudo mais. Então continue acompanhando a gente nas nossas plataformas, que são o YouTube, no IPB Barcelona On, e no podcast no Spotify, de mesmo nome, IPB Barcelona On. Um abraço, tchau, tchau.